Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e, lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias a estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Versículo 16: Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Senhor Deus vivo. Agora pula para o versículo 28, amém? É a resposta de Deus para o profeta. E o profeta passando para o rei Ezequias, capítulo 19, versículo 28. Deus falando: Por causa do teu furor contra mim, e por causa da tua revolta, subiu aos meus ouvidos. Portanto, porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E aqui eu encerro no versículo 35. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Amém? Você pode dar glória a Deus por esta palavra? Queridos irmãos, igreja do Senhor, é bem verdade que naquela época o rei Ezequias recebeu uma carta de afronta do rei Senaqueribe, o inimigo de Israel naquela época. É bem verdade que Ezequias era o atual rei naquela época. E o rei Senaqueribe quis afrontar ao rei Ezequias. E ele escreveu uma carta de afronta, dizendo que ia pegar Ezequias e acabar com o seu reinado. E na carta também o rei Senaqueribe afrontou até o Deus de Israel. Quando os mensageiros de Senaqueribe chegaram com aquela carta até o rei Ezequias, como nós lemos no texto, o rei Ezequias ele vai ler aquela carta. E quando ele termina de ler aquela afronta mandado pelo rei Senaqueribe, ele poderia ter várias reações, poderia tomar várias atitudes. Mas como nós lemos no texto, quando o rei Ezequias termina de ler aquela carta de afronta, ele pega e sobe até a casa de Deus para orar. E quando ele começa a orar, na sua oração ele engrandece Deus. E o rei Ezequias vai lá e apresenta a carta de afronta a Deus. Bom, Ezequias era o rei de Israel. Ele poderia dar ordem a exércitos, poderia fazer o que quisesse. Por mais que tinham 185.000 soldados assírios, ainda Israel tinha um exército forte. Mas observe que este homem pega aquela carta de afronta e leva para o joelho, leva para a oração. E quando aquele homem termina de orar, a Bíblia diz que a oração chega até as narinas de Deus. E Deus olha para o profeta e manda o profeta profetizar para o rei Ezequias, dizendo que Deus recebeu aquela carta de afronta. E Deus ele manda um recado para o rei Senaqueribe, dizendo que ia colocar um anzol no nariz dele, um freio na sua boca, e ia fazer ele voltar pelo caminho que vieste. O que chama atenção nesta palavra é que quando Ezequias foi afrontado, quando o rei Senaqueribe o afrontou, diretamente ele não estava somente afrontando ao rei Ezequias, mas ele estava afrontando aquele que era o dono do rei Ezequias. Aqui nós entendemos uma coisa nesta noite, quero ser bem breve. Quando nós temos uma vida de intimidade com Deus, ou temos a presença de Deus, diabo, ou sei lá, qualquer outra coisa for, tenta nos afrontar, diretamente não está só afrontando a nós, está nos afrontando o dono da igreja, o nosso dono nesta noite, está afrontando a presença de Deus. Observe que o rei Senaqueribe afronta a presença de Deus, e uma coisa que Deus não tolera é quem afronta a sua presença. Você pode perceber no Antigo Testamento que toda vez que a presença de Deus era afrontada, Deus entrava na peleja e entrava com um braço forte. No Antigo Testamento não era que nem no Novo, ou que nem nos dias de hoje, que todos nós recebemos o Espírito Santo e cremos que Ele mora dentro de nós. No Antigo Testamento ninguém tinha o Espírito Santo. Sempre que Deus ia usar algum profeta, algum homem de Deus naquela época, o Espírito Santo de Deus vinha, repousava sobre o profeta ou a pessoa e depois se retirava. A Bíblia diz que sempre que Deus ia usar Sansão com a sua força, sempre que ele ia ativar a sua força, o Espírito de Deus vinha e repousava sobre Sansão, se apoderava dele. Depois que ele terminava de fazer o seu trabalho, terminar a guerra, o Espírito Santo se retirava de Sansão. E naquela época os profetas eram os mediadores entre Deus e os homens.
No Antigo Testamento, e aqui eu termino, a presença de Deus estava dentro da arca, ou ele ressimbolizava dentro da Arca da Aliança. Quem aqui já ouviu falar da Arca da Aliança? A Arca da Aliança era um caixote feito de ouro. No propiciatório, na tampa, tinha 2 querubins. Era uma caixa linda, banhada de ouro. E dentro dela havia 4 coisas. Primeiro havia a vara de Arão, o vaso do maná e as 2 tábuas dos 10 mandamentos. E aquela arca, ela continha a presença de Deus, ou ressimbolizava, pastor, a presença de Deus. Então sempre que Israel ia para a guerra, Israel levava a Arca da Aliança, e Deus sempre dava a vitória, porque Deus não tolerava que a sua presença fosse afrontada. E aí um certo dia, ao decorrer da história, no livro de 1 Samuel, vamos ver que um sacerdote chamado Eli, ele foi um homem que começou a ser negligente. Os seus filhos, que deveriam dar continuidade à santidade de Israel, começaram a fazer coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Os seus filhos, Ofni e Finéias. Como conhecemos a história em 1 Samuel capítulo 5, pastor, a Arca da Aliança, ela foi levada pelos filisteus, porque mesmo Israel em pecado, levou a Arca da Aliança no meio para tentar vencer a guerra. Mas eles perderam a batalha, porque por mais que Deus não deixe a sua presença ser afrontada, Ele não compactua com o pecado. E a Bíblia diz que os filisteus pegaram a Arca da Aliança, em 1 Samuel capítulo 5, e levaram até a casa de Dagon, que naquela época era um deus pagão dos filisteus, uma espécie de triton, um deus que eles adoravam, que da metade para cima era homem, e da metade para baixo uma espécie de peixe, era um triton. E a Bíblia diz que colocaram a Arca da Aliança, que ressimbolizava ou continha a presença de Deus, junto à estátua de Dagon que estava na sua casa. E eles fizeram isso justamente para afrontar a presença de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que quando eles acordaram de madrugada, foram ver se a arca estava lá, a Bíblia diz que a estátua de Dagon estava prostrada diante a Arca da Aliança. E aqui eu já termino, prometo. Aí eles pegam a estátua, levantam ela de novo, e o texto diz que eles vão pela manhã cedo para ver o que tinha acontecido com a estátua. E a estátua estava novamente com o rosto em terra, só que desta vez com a cabeça e as mãos cortadas, porque Deus não rejeita, ou Deus não suporta uma afronta vindo do inimigo. Agora deixa eu te falar uma coisa. No Antigo Testamento a presença estava na arca. Agora no Novo Testamento a presença não está mais na arca. Pergunta para mim, onde está, Vitor? Só fala se todo mundo perguntar. No Antigo Testamento a presença estava na arca. Quando chega no Novo Testamento a presença não está mais na arca. Sabe onde ela está? Pergunta, onde? Dá uma olhadinha nesse irmão que está do teu lado e diga para ele, a presença não está mais na arca. A presença está aqui dentro. Fala para ele, diga para ele, a presença não está mais na arca. A presença de Deus está aqui dentro. Só que tem um problema, pergunte qual. Se a presença de Deus está aqui dentro, está dentro de você, por que você tem se dobrado diante das lutas? Se a presença de Deus está dentro de você, por que você tem se dobrado diante das dificuldades? Se a presença de Deus está aqui dentro, não é você que tem que se dobrar diante das dificuldades, das provas, das lutas. Se a presença de Deus está aqui dentro, é as lutas que tem que se dobrar diante de você, as dificuldades. Se a presença de Deus está aqui dentro, não é você que tem que se dobrar diante de Zé Pilintra, Zé Pilantra, Preto Velho, Nega Velha, obra de macumbaria, obra de feitiçaria, palavra negativa, palavra de maldição. Se a presença de Deus está aqui dentro, está aí dentro de você, quem tem que se dobrar é Zé Pilintra, Zé Pilantra, Preto Velho, Nega Velha, obra de macumbaria, obra de feitiçaria. Se a presença de Deus está aqui dentro, quem cai por terra com o rosto hoje é Satanás. E só quem crê, levante a sua mão e dê um berro de glória.